Pronto, estamos gravando aqui. Nesse episódio do Papo Cloud, eu conto com a participação do Gustavo Palazzolo. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com você, Vinícius. Eu que agradeço e agradeço todo mundo que já está aqui acompanhando, vendo ou nos ouvindo aqui no nosso podcast. Mas, Gustavo, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é super importante no contexto de segurança, né? Nunca foi tanto investido, pesquisado, enfim, anunciado sobre o tema de segurança e a gente viu no ano de 2021 que a gente bateu recordes atrás de recordes, né, de empresas com algum problema de segurança, seja numa invasão, enfim, tem várias naturezas desse tipo de segurança da informação, mas vocês desenvolveram da Netscope uma pesquisa bem interessante, que esse é o tema principal aqui do nosso bate-papo. Mas eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho antes, contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, até chegar à Netscope. Bom, prazer novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro de pesquisa de ameaças aqui na Netscope. Falando um pouquinho aí da área acadêmica, né, eu sou formado em Sistema de Informações pela São Judas, sou especialista em segurança cibernética pela Faculdade de Impacta, e eu tenho duas certificações da GIAC, que é em Engenharia Reversa de Malware, e Análise Forense também. Tá? Um pouquinho do background profissional, né? Eu comecei na área de suporte, acho que todo mundo, quase todo mundo, né, que trabalha com tecnologia começou aí formatando computador. Depois que eu entrei na área de segurança cibernética, eu nunca mais saí, eu estou aproximadamente uns 9 anos já nessa área. Eu passei por grandes empresas no Brasil com foco principalmente em combate a fraudes eletrônicas, né? Principalmente em instituições financeiras. Então, sempre tive esse background aí de análise de malware, análise da fraude em si, né? Criação de regras para proteção. E tive o prazer de entrar na Netscope ano passado. E uma das minhas missões aqui é justamente descobrir, analisar e ajudar na criação de defesas contra ameaças cibernéticas, principalmente voltadas para a cloud. Tá? Então, só um pouquinho do meu background aí. Legal, cara. E de fato mostra que, assim, a evolução da carreira profissional passa por uma área acadêmica, passa pelas certificações, passa pela mão na massa, propriamente dito. E, Sim, assim, profissionais voltados para a área de segurança é algo até difícil encontrar, porque o mercado está muito aquecido. Profissional exatamente. bom, ele se destaca rápido, ele é absorvido pelo mercado rapidamente. Mas, Gustavo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, bem rápido, o que é a Netscope. Vai que alguém que esteja acompanhando o nosso episódio, Perfeito. vendo, nos ouvindo, não Uhum. conheça ou nunca ouviu falar, mas acho que é um momento importante para pelo menos fazer uma apresentação breve. Legal. Bom, a Netscope ela é uma empresa de tecnologia que ela atua no segmento de segurança na nuvem. Ela surgiu aí devido ao rápido crescimento e adoção dos serviços e os aplicativos de cloud, que fizeram com que as ferramentas tradicionais de segurança falhassem, né, ficassem um pouco cegas. Porque pensa, você tem na sua rede corporativa milhares de usuários se conectando com milhares de aplicativos na cloud. Isso gera um tráfego de dados para vários lugares que antes nem existia, então você acaba meio que deixando as ferramentas um pouco cegas e torna difícil realmente ter a visibilidade do que está acontecendo e se tem alguma ameaça realmente trafegando na sua rede. Então a Netscope ela surgiu com essa necessidade. E a gente protege os clientes justamente com as soluções centradas em dados. Aí a gente faz isso de diversas formas. Uma das formas é escaneando todo o tráfego de rede, tá? Seja download, upload, para procura de ameaças cibernéticas, seja malware, seja phishing, qualquer tipo de ameaça. Então a gente escaneia e consegue ter visibilidade de tudo que está passando na rede. Tá? A segunda forma é a integração da nossa solução com qualquer aplicativo de cloud. Então, hoje a gente consegue integrar com a própria API mesmo de vários aplicativos, tá? Para que as empresas consigam ter a visibilidade do que realmente está acontecendo na sua rede corporativa, quem está acessando o que está acontecendo, para que ela possa tomar as decisões, ter melhor controle de acesso e justamente proteger os seus próprios usuários, né? E a gente tem também o acesso privado seguro, né, que permite com que as empresas criem e gerenciem os seus próprios acessos de uma forma muito mais controlada, como se fosse uma VPN aí com esteroides, né? Então a gente tem ali as soluções de Zero Trust para que o cliente tenha essa flexibilidade para conseguir realizar os seus acessos de forma segura. Cara, uma coisa que você estava comentando em relação a essa questão de vocês praticamente nascerem e focar bastante no conceito de nuvem, computação em nuvem, soluções já em cloud.
a gente que acompanha aqui o mercado, né, o Brasil já tem aí a sua década formada, a sua primeira década de soluções em cloud no Brasil, né, com verde e amarelo brasileiro, e muitas empresas começaram de fato a adotar. Lá no início, eu percebi que adotava, mas não se preocupava tanto com segurança, porque achava que a tal da responsabilidade compartilhada era o conceito mais do outro, isso é, do provedor, do que de mim, né? Do que eu enquanto contratante. Você percebeu que houve uma certa amadurecimento do mercado, dizendo que, poxa, está em cloud, mas também eu tenho responsabilidades, ou não? Ainda você percebe que é muito contratar o serviço, só ver se está uptime ou não e ver a fatura no final do mês, é isso? Como é que você Não, teve visto esse com movimento? certeza teve um grande amadurecimento aí do mercado referente ao entendimento de cloud, porque quando começou, eu acho que assim, a maioria das pessoas nem entendia o que que era, né? Falava, o que que é esse negócio de nuvem? As pessoas não conseguiam compreender o De conceito. fato. Então, era muito intangível você falar assim, eu vou implementar um serviço de cloud, sendo que as pessoas não entendiam o conceito. Hoje isso mudou bastante, eu acredito que a maioria das pessoas já entende o que que é a cloud, já entende o que que é a nuvem, como que isso funciona, e, consequentemente, entende que as próprias pessoas têm uma responsabilidade muito grande com os próprios dados, mesmo estando em cloud. Tá? Então, obviamente, vários serviços em cloud oferecem proteções, né, contra perda de dados, criptografia e seguindo ali LGPD e várias outras medidas de segurança, mas a própria pessoa tem esse entendimento de que ela precisa cuidar dos próprios dados e ter ali as ferramentas de segurança para que tudo fique sob controle. Agora, uma coisa que também a gente sabe, e sabe muito bem que o gestor brasileiro, né, e as empresas aqui no Brasil, ela sempre foi muito sensível ao preço, né, ao quanto tem que se investir em determinada tecnologia, porque a gente sabe que o lençol é curto, né, e não dá para a gente contratar todos os serviços e implementar. Por Sim. questões financeiras e também por questões técnicas, porque não dá para implementar tudo de uma vez. Humanamente não dá. Tem que se criar um roadmap. Mas nesse conceito de saber olhar e dividir o que eu posso começar a investir, visto a tantas soluções de segurança, as camadas, você citou aí a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que não necessariamente é um produto, né, não é um software, vou deixar bem claro, não é um software que a gente instala aqui, Sim. alguns lugares anunciam isso, mas a gente sabe que não é um Não, plug and play, é um conjunto de coisas que tem que ser feito, né, e de áreas. Mas na sua análise de segurança, ser uma dica para começar aqui no nosso episódio. Cara, o que dá para a gente começar a investir assim, ó? Olha por esse lado, quais são os caminhos que você dá para a gente conseguir direcionar esforço, né, e o orçamento da empresa. Sim. Essa parte de proteção em si, né, de recomendações, o que que a gente pode fazer para proteger a nossa empresa, a gente pode fazer um episódio só disso, porque tem muita coisa, tá? Mas eu acho que a gente pode dividir isso em três etapas. A primeira etapa dela, que a gente pode fazer, que para mim é uma das mais importantes, é treinamento de usuário, treinamento de pessoas. Por quê? Engenharia social é um vetor de infecção muito forte, tá? Muito forte. Não adianta você ter uma tecnologia super avançada ali para proteção e ter várias medidas de segurança, sendo que algum colaborador seu recebe um e-mail infectado e acaba abrindo o arquivo, às vezes um documento Office, que vai infectar a sua rede corporativa. Então, assim, treinamento de pessoas é um fator chave, na minha visão, na nossa visão, né? Para que você consiga blindar a sua rede contra esse tipo de ataque. Então, campanhas de phishing, campanhas de malware, mostrar, por exemplo, recebi um anexo, coisas simples mesmo. Abrir um documento Word, ele aparece para eu clicar no Enable Macros, né, habilitar as macros. Isso já é um grande indicativo de que aquele Sim. documento possa conter ali, de fato, alguma coisa maliciosa. Tá? Então, medidas simples para que as pessoas estejam treinadas. Então, a segunda etapa é realmente fazer a blindagem da rede corporativa, né? O que eu quero dizer com blindagem? Durante os anos, aí, muitos anos atrás, eu pude acompanhar alguns ataques a várias empresas que ocorreram, e o que a gente percebeu é que muitos ataques eles ocorrem por falha de arquitetura na própria rede da empresa. Tá? Na falha de arquitetura, eu digo em questão de configuração, em questão de setup. Tá? É, então, assim,
as empresas pensam, vulnerabilidades é o meu maior risco, mas muitas vezes a sua empresa não tem vulnerabilidade, você tem um bom sistema de patch management, só que a sua arquitetura é falha. Então, o que, que pode ser feito? Tá? Primeiro ponto, tem testes regulares na rede da sua empresa, primeiro, para identificar as vulnerabilidades, identificar as falhas de arquitetura. Tá? Um exemplo simples, assim, para que as pessoas entendam o que, que é falha de arquitetura. Tá? O Windows, por exemplo, ele tem dois protocolos legados de resolução de nome, que é o LLMNR e o NetBIOS. Tá? Sim. São protocolos que são utilizados, por exemplo, para o Windows XP, para realmente ter essa retrocompatibilidade. A maioria das empresas não precisa desses protocolos ativos na rede, tá? E esses protocolos, eles podem ser utilizados por um atacante para realizar um tipo de ataque conhecido como SMB Relay, que ele intercepta ali os hashes de autenticação de um usuário e ele consegue retransmitir esses hashes para outro sistema e consegue se autenticar só por essa retransmissão. Então, isso é um tipo de falha de arquitetura que pode ser facilmente resolvida e não é uma vulnerabilidade em si, né? Alguma coisa que um bug específico que foi encontrado. É uma feature do próprio sistema operacional que pode ser desabilitada para que você possa se proteger. Então, tendo ali esse time de pentest fazendo todos os testes regulares, identificando essas falhas e essas falhas de arquitetura e essas vulnerabilidades, você consegue blindar a sua rede de uma forma mais segura. Então, segundo ponto, utilizar uma arquitetura de rede Zero Trust, para que você consiga blindar mais ainda os sistemas internos da sua empresa contra tipos de ataque. Tá? Segundo fator de autenticação, as pessoas é uma coisa tão simples e as pessoas muitas vezes não utilizam. Tá? Isso já previne vários tipos de ataque também. Sistema de backup, tá? Se provou muito necessário com o aumento aí dos ataques de ransomware nos últimos 2 anos. Então, tem um sistema robusto de backup vai proteger a sua empresa, vai blindar a sua empresa contra, por exemplo, ataques de ransomware, tá? Mesmo que a sua empresa Sim. seja afetada, se você tiver um sistema de backup consolidado, você consegue restaurar as suas operações de uma forma mais segura, tá? Terceira etapa, tá? Que a gente pode utilizar de recomendações para você blindar a sua empresa. É uma solução de segurança completa, tá? Solução de segurança que consiga ter a visibilidade do que está ocorrendo dentro da sua rede corporativa, tem uma proteção avançada contra ameaças e tem uma proteção avançada contra a perda de dados, por exemplo, tá? Então, se alguém eventualmente conseguir acesso à sua empresa ou até mesmo um colaborador, né, que a gente chama de insider threat, é, vem aí a tentar efetuar uma infiltração de dados, você tem uma solução que seja capaz de identificar e bloquear isso. Agora, mais especificamente, Gustavo, vocês comentaram também em relação à pesquisa, né? Vocês desenvolveram uma pesquisa que trouxe um dado bem alarmante, que é a quantidade de ataques ou a origem, né? De onde está partindo aqueles ataques em malware, bem especificamente. Antes de você falar da pesquisa, eu queria que você definisse aqui, nos ajudasse a definir o que é malware. Vamos dizer que quem está acompanhando não sabe a definição, aí acho que é bom a gente fazer essa contextualização para depois você falar da pesquisa. Perfeito. Malware, a palavra em si, né, ele vem da combinação de malicious software, né, que é as palavras em inglês que significa, traduzindo bruscamente para o português, né, software malicioso. Tá? E malware pode ser definido como qualquer programa de computador que tenha sido desenhado para causar algum tipo de dano. Tá? Eu lembro muito bem, assim, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de suporte, né, tinha aquele famoso malware que o pessoal distribuía nas escolas, que você dava 2 cliques, ele simplesmente editava só o disco, né, Aham. de CD do computador. É uma coisa extremamente simples, mas é um tipo de malware, tá? Foi desenhado para realizar aquele tipo de ação. Então, é qualquer código malicioso qualquer código, né, de computador que venha aí ser utilizado para fins maliciosos. E especificamente, sabendo que qualquer software é qualquer software, pode ser uma Sim, imagem que tem alguma coisa ali escondida por trás. Você citou algum produto do pacote Office, né, que executa uma macro. É, exatamente. sendo qualquer software, como é que vocês identificaram essa origem e qual é essa origem, de onde está surgindo esses principais Perfeito. ataques? Perfeito. Só para contextualizar o pessoal, né, eu gosto muito desse relatório porque ele mostra como anda todo o cenário de cloud. Então, para quem não conhece, a Netscope ela libera um relatório que a gente chama carinhosamente de CTR, né, que é Cloud and Threat Report,
Ele é liberado mais ou menos umas 2 vezes ao ano, e ele mostra todo o cenário de ameaças na cloud, de onde estão vindo os ataques, como eles ocorrem, algumas tendências que a gente identificou. Então, ele é um relatório bem completo e muito intuitivo para que você consiga ficar atualizado aí nesse cenário de cloud, tá? O último relatório que a gente soltou, existem vários pontos importantes, tá? O primeiro que eu separei aqui para falar é justamente o que você mencionou. A quantidade de arquivos maliciosos baixadas da cloud vem aumentando cada vez mais. Então, até peguei alguns números aqui para a gente falar. Se a gente olhar em 2022, né, o primeiro quarter, 46% de todo o malware que a Netscope identificou vinha da cloud. Se a gente pegar em 2021, o mesmo quarter, que é o primeiro quarter, né, a gente identificou que 73% de todo o malware que foi identificado pela Netscope veio da cloud. Claro que, Nossa. assim, se a gente olhar o relatório, vocês vão ver que de quarter para quarter sempre tem uma oscilação, né? Isso é comum. Sim, Mas se a gente pegar um panorama um pouco mais completo, a gente vê que tem uma tendência, uma clara tendência à utilização da cloud. Tá? E, né, nesse quesito ainda de arquivos maliciosos baixados na cloud, né? Isso acontece por vários motivos. O primeiro motivo é justamente a economia. É muito mais barato para um atacante criar uma conta gratuita no Google Drive, no OneDrive ou qualquer serviço de cloud que seja, subir o seu arquivo malicioso e compartilhar o link. Tá? É muito mais fácil, muito mais barato. Tá? Ele não precisa contratar um serviço de hospedagem, ele não precisa contratar um domínio que muitas vezes é utilizado. Então é muito mais rápido e simples você criar uma conta na cloud. O segundo motivo, por mais incrível que pareça, é justamente segurança. Segurança em que sentido? Tá? Para o atacante é muito mais seguro ele hospedar o malware dele em serviços de cloud do que um serviço qualquer que ele contratar. Por quê? Se você parar para pensar em nível de rede, né? Pensa que você é um administrador de rede, você está analisando o tráfego que está acontecendo na sua empresa. Se o malware ele está utilizando, por exemplo, o Google Drive para hospedar os seus payloads, né? O que é payload? Payload é justamente a carga útil do malware, é o sim. código malicioso que ele vai executar. Então, se ele está hospedando esse payload no Google Cloud, no Google Drive, né? E está realizando também a comunicação com o servidor malicioso, né? Que a gente chama de C2, no Google Drive também, ou algum outro serviço, do ponto de vista do analista de rede, ele está visualizando somente tráfego para o Google. Tá, então, para ele é muito mais difícil fazer essa distinção do que é tráfego legítimo ou tráfego malicioso, porque é muito mais intangível. Porque em Então, tese a para o origem, uma é, coisa que a origem e o destino são confiáveis, né? Tipo, o Google assim, Drive é ainda mais, confiável. pense que todos os colaboradores da sua empresa utilizam o Google Drive no dia a dia. Então, como é que você vai achar no meio de todo aquele tráfego de rede que aquele arquivo é malicioso? Verdade. Então, assim, é bem complicado, né? Então, para o atacante é muito mais seguro ele fazer essa utilização. Ainda no CTR, né, o segundo ponto que a gente identificou são quantos aplicativos de cloud estão sendo utilizados para fins maliciosos. Tá? Então, a gente identificou que em 2020 nós tínhamos 91, mais ou menos 91 aplicativos distintos de cloud, e em 2021 esse número subiu para 230. Então, pensa, por Nossa. exemplo, o Google Drive ele é um aplicativo, né, de cloud. Sim. O OneDrive também, o Box também, Dropbox também. Assim, de cabeça, eu acho que eu consigo listar uns 10. Agora, imagina Uhum. 230. Tem aplicativo de cloud que muitas pessoas nem sabem que é um aplicativo de cloud. E ele é utilizado para fins maliciosos. Tá? E aí, adiciona tudo aquilo que eu mencionei para o atacante. Tá? Segurança, porque a maioria desses serviços de cloud ele utiliza ali o HTTPS, né, o SSL, que blinda ali um pouco o tráfego dele. E é muito mais seguro para ele, porque faz essa camuflagem aí no próprio tráfego de rede. Então, assim, é impressionante a quantidade de aplicativos. O terceiro dado que a gente pode apontar nesse relatório, que é bem interessante, é a utilização dos arquivos Microsoft Office. Tá? É, em 2020, se a gente olhar no primeiro quarter, a gente identificou que de todos os arquivos maliciosos, né, que foram baixados por usuários, 19% eram arquivos de Microsoft Office. Em 2021, ainda no primeiro quarter, a gente identificou que 43% de todos os malwares baixados por usuários eram Microsoft Office.
Tá? E isso também tem vários motivos. O primeiro é a popularidade da suite, né? Muitas pessoas e Sim, muitas organizações utilizam a suite Office, e na maioria das vezes utilizam o Office instalado, né, na máquina, porque você pode utilizar o Office instalado ou o Office online, né? Mas a verdade. maioria das pessoas, pelo que eu vejo, prefere utilizar o instalado porque tem mais familiaridade, às vezes oferece um pouco mais de recurso, às vezes o browser acaba travando, dependendo do tipo do arquivo, o tamanho do arquivo, então eu acabo utilizando o Sim, instalado mesmo pela facilidade. A credibilidade, tá? Credibilidade no quesito de é muito mais fácil uma pessoa abrir um anexo de um e-mail sendo um arquivo Word, ou um arquivo PowerPoint, ou um arquivo Excel, do que ele abrir ali um ponto .vbs, um ponto .js, um ponto .xz, que eu acabo falando ainda do terceiro ponto, que é a utilização de arquivos do Microsoft Office, tá? Então, sim. em 2020, a gente identificou no primeiro quarto 19% de todos os malwares que foram baixados eram o Microsoft Office, e em 2021, no primeiro quarto, a gente viu um aumento para 43%. Claro que, igual eu mencionei, né, se a gente olhar de quarta para quarta, vai ver que tem uma oscilação, mas de qualquer forma a gente percebe um claro aumento aí. E aí é devido à popularidade da suite, como eu mencionei, muitas Sim. empresas utilizam essa suite, na maioria das vezes instaladas no computador. Credibilidade, o usuário ele acaba optando não, né? É muito mais fácil para ele abrir um arquivo que ele conhece do que um arquivo com uma extensão desconhecida, uma extensão que ele não conheça. O terceiro ponto é o próprio Visual Basic. Visual Basic é uma linguagem da Microsoft que pode ser utilizada dentro de arquivos do Microsoft Office, tá? Que são as famosas macros. Então, a gente tem ali, por exemplo, no Excel, você cria algumas macros para automatizar algumas tarefas que facilita a vida de muitas pessoas. Mas esse recurso, ele é largamente explorado por atacantes. Então, essa linguagem, ela oferece uma gama ali de coisas que você pode fazer dentro do próprio sistema operacional mesmo, que é muito utilizada por atacantes. Então, basta você abrir um documento do Office e habilitar essas macros para que esse código malicioso ele seja executado, e aí o atacante ele consegue fazer os próximos estágios. Né? Inclusive, na semana que vem, a gente está liberando um post no nosso blog, tá? Quem quiser acompanhar o blog da Nextcope também, a gente solta várias análises legais lá de códigos maliciosos. E a gente analisou um caso de um PowerPoint, tá? Que foi enviado via spam por e-mail. É um PowerPoint que possui um tamanho muito pequeno, tá? Acho que era em torno de 15 a 16 KB. E esse PowerPoint tem ali o código malicioso, né, a VBA dentro dele, e essa VBA ela faz o download do próximo estágio do malware. Tá? O malware final ele é um trojan de acesso remoto que provê acesso ao atacante completo na máquina infectada. E é interessante ver que durante todo o ataque deste malware, ele utiliza vários serviços de cloud para hospedar os seus payloads. Então, ele utiliza, por exemplo, o Blogger, ele utiliza o GitHub, ele utiliza o Mediafire. Então, a gente percebe que assim, são vários tipos de cloud que estão sendo utilizadas para garantir ali uma certa resiliência, né, do malware, do atacante. E aí, quem quiser acompanhar, a gente faz esse thread blogs, a gente identificou no longo do ano passado, né, esse ano a gente já soltou algumas análises também, mas muitos arquivos utilizando técnicas Living off the Land. O que é Living off the Land? Né? São malwares que utilizam os próprios binários do sistema operacional para fazer atividades maliciosas. Então, por exemplo, o código malicioso Caramba. utiliza o PowerShell ou utiliza o WMI, né, que é o Windows Management Instrumentation, utiliza o MSHTA para baixar algum código em HTML. Então, isso permite com que a gente fique um pouco mais ainda escondido dentro do sistema operacional. Então, a gente soltou uma análise com várias técnicas que são utilizadas dentro desses documentos infectados. E por aí vai. Tem outros tipos de arquivo também que a gente analisou, que fogem um pouquinho do padrão do Microsoft Word, por exemplo. Ele utiliza um padrão conhecido como Web Archives, que aí dificulta um Sim. pouco também os próprios antivírus na identificação desse código malicioso dentro desse arquivo. Então, a gente solta geralmente bastante análises interessantes aí de arquivos que a gente encontra. O último ponto que eu separei aqui para falar sobre o CTR,
que para mim assim é muito interessante, é justamente não está relacionada propriamente a malware, tá? Mas eu acho muito interessante, que é o roubo de informações confidenciais. Então a gente identificou através das nossas tecnologias lá de DLP e o EBA, né, que identifica comportamento de usuários, que a cada 7 pessoas que são desligadas de empresas, né, pelo menos uma faz download de dados corporativos. E como que a gente identificou isso? A gente percebeu que nos últimos 30 dias de trabalho de uma empresa, desculpa, de uma pessoa, a média de downloads de arquivos que ela realiza de apps corporativos aumenta e a quantidade de uploads de arquivos para apps Mas... pessoais também aumenta. Ah, Então, então, claramente, a verdade. gente consegue, se a gente cruzar ali os períodos, a gente percebe que, pô, aumentou a quantidade de downloads do app corporativo e aumentou a quantidade de uploads do Entendi. app pessoal, claramente a pessoa está movimentando Tá tendo dados uma transferência aí, viu? corporativos para o app pessoal. Então, e a gente percebeu um aumento desse comportamento em 2021, né? Infelizmente, muitas empresas teve Sim. devido à pandemia, teve bastante desligamento, né? Então, a gente verificou um aumento desse comportamento, tá? Então, muitas pessoas aí levando dados corporativos com elas quando elas saem da empresa. Então, foram esses tópicos assim que eu separei do CTR, né? Um relatório muito completo e bem interessante aí para que mostra o cenário de cloud. Agora, só para deixar claro, quem está nos acompanhando aqui, eu vou deixar bem facilitado essa pesquisa de vocês. Eu acho que eu li a pesquisa, achei incrível e faz a reflexão acontecer sobre diversos aspectos, não somente aspectos técnicos, mas também aspectos de negócio, né? Eu vou até deixar aqui minha contribuição. Se você que está acompanhando é técnico, leia e mostre para o seu chefe, né? Se você é chefe, né? Se você é líder da equipe e que está lá com um budget para direcionar os investimentos, leia também essa pesquisa e compartilhe com o seu time técnico e conjuntamente pense em como será que vocês têm essa solução? Ou será que também vocês estão passando por isso dentro da empresa? Fica aqui a dúvida, né? Eu acho que esse é o principal papel aqui também do nosso episódio, é fazer a reflexão, pô, será que o Gustavo está comentando, será que na minha empresa também eu estou passando por isso? Como é que eu consigo investigar? Então, já fica aqui, hashtag fica a dica. Exatamente. Legal. Agora, Gustavo, uma coisa que você comentou, que eu achei bem pertinente, um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, que são as recomendações. Beleza, você tem aí diversas ações de malwares que foram identificadas, as suas origens, particularidades, quais são os principais aplicativos, a crescente aumento de novos aplicativos, sabendo que o mundo aí é grande pra caramba, pode surgir um aplicativo lá num país que a gente nem sabe pronunciar o nome, mas tem um serviço de origem de lá que pode estar influenciando aqui no Brasil ou qualquer outra empresa. Mas você falou de alguns aspectos de como a empresa pode se preparar, né? Como ela pode se blindar, foi um termo até que você usou. Duas coisas de tudo que você falou, mas tem duas coisas que eu acho que é fundamental. O primeiro é de custo zero, que você falou de reanalisar ou avaliar a sua arquitetura. Porque, na minha percepção, às vezes a empresa no Brasil, com muito suor e muita dedicação do time técnico e do time financeiro, consegue comprar aquela solução, né? Gasta suas centenas de milhares de reais e compra o produto. Tem um produto em casa. Mas não extrai o potencial técnico daquela solução, não revisa, não habilita, não atualiza os firmware dos seus equipamentos e às vezes eu tenho um mega produto, uma brand tão sonhada de uma marca que eu tanto gostaria de ter, né, por ela ser líder em market share, mas ela só presa no meu hack não quer dizer nada. É isso que você falou de reavaliar a arquitetura, é um custo zero praticamente, né, que se já está adquirida a solução, ver como ela está configurada, faz sentido isso como uma mega prática recomendada? Sim, sim, exatamente. Eu não diria custo zero porque muitas vulnerabilidades e falhas de arquitetura elas são encontradas durante o pentest, por exemplo. Então, para você contratar um serviço de pentest, ele geralmente custa e geralmente não é tão barato. Mas se você muitas empresas possuem as próprias equipes, né, de Red Team e Blue Team Sim. internas. Então essas equipes mesmos podem realizar os seus pentests internos, identificar essas falhas de arquitetura para conseguir blindar a empresa. E, claro, igual você comentou, beleza, as empresas compraram uma baita solução de segurança,
implementaram dentro da empresa. Mas o primeiro ponto que eu comentei, que é o ponto-chave, é engenharia social. Tá? Se alguém da sua empresa abrir um arquivo malicioso lá dentro, você vai ser infectado. Tá? É, se você tiver uma proteção forte para malware, obviamente, isso vai blindar a maioria dos ataques que ocorrem, mesmo se a pessoa acabar executando um arquivo ou não. Mas, em alguns casos, esse arquivo malicioso ele vai fazer um bypass, vai conseguir ser executado caso alguém abra esse arquivo dentro. Então, o treinamento do usuário é uma coisa fundamental. E isso pode ser feito a custo zero também. Tá? Você pode fazer algumas campanhas de phishing internas com algumas ferramentas open source, algumas campanhas de tutoriais de como identificar algum tipo de arquivo malicioso e coisas do tipo. Hoje a internet tem tem um vasto conhecimento aí sobre essa área que pode ser utilizado, né, durante o treinamento dos colaboradores. Então, é o que eu comentei, assim, a blindagem da sua empresa, ela não é só a contratação de um serviço ou de uma proteção, né? Ela precisa também ter algum esforço ali para que você consiga blindar a sua rede. Tem muito essa questão de treinamento do usuário, e de novo, focando aí na questão de orçamento, né? Porque às vezes o orçamento que tem é para treinar a equipe técnica nas capacidades e skills técnicos para poder operacionalizar aquela tecnologia. Isso é importante, tem que ter também. Mas Sim, o treinamento do usuário, que é aquele que não mexe na tecnologia, mas acaba sendo impactado diretamente, né? Pela sua. Enfim, porque ele acaba recebendo a segurança, a camada de proteção adicional, é importante. E também ter minimamente uma política de segurança definida e bem difundida dentro da empresa. Porque às vezes, se você vai falar com alguma empresa que tem política de segurança, tem de senha, regras de uso de um equipamento ou outro, mas não é a política de segurança, né? não, exatamente, não adianta nada. Assim, essa questão de política de segurança, igual a gente sempre fala, né? É o feijão com arroz. São coisas que precisam ser feitas e, na maioria das vezes, se a gente pegar as empresas que foram afetadas por ransomware, né? Nos últimos anos, a gente for olhar com carinho, muitas das vezes os ataques eles ocorrem por essas falhas de arquitetura, falta de política de segurança e coisas que podem ser resolvidas com esse feijão com arroz. Então, a utilização, por exemplo, serviço de RDP exposto para a internet com senha fraca. Tá? Isso é um vetor inicial de infecção muito comum. Então, o atacante ele vai fazer um brute force ali no seu serviço de RDP, se a senha for fraca, ele consegue o acesso. A partir do momento que ele consegue o acesso ao RDP, ele vai fazendo as movimentações laterais até chegar em um servidor importante como o AD. Tá? A partir do momento que ele chegou no AD, ele já comprometeu sua rede inteira. Tá? Verdade. É uma triste realidade, mas é assim que funciona. Agora, uma coisa também que você comentou que eu acho forte a gente ressaltar é que a, tem a falsa impressão de que quem é um atacante é um cara bagunceiro, desorganizado, né, que tá dentro de um buraco fazendo qualquer coisa lá, né? Obviamente é um estereótipo, mas para alguém conseguir fazer um ataque como esse, que utiliza vários serviços publicados em cloud, e tem uma estrutura, tem uma cadência, mostra que ele não é minimamente organizado, ele é muito organizado para poder conseguir cumprir o objetivo dele. Então, não se engane, né? O cara que está tentando te atacar, Exatamente. as pessoas que estão tentando te atacar, são profissionais que estão ali também muito altamente capacitados, né, para poder atingir o objetivo. Então, assim, não ache que a impressão, né, que eu vejo que o mercado acha que é uma coisa desorganizada, mas pelo contrário, isso que você Não. narrou, essas etapas, pô, requer muito conhecimento e muita Sim. organização. Pensa que o grupo, né, ou a pessoa que está atacando sua empresa, ele praticamente só faz isso da vida, né? Então, assim, ele é uma pessoa muito capacitada, né, na maioria dos casos. Tá, tem as exceções, né? Já vi muito ataque também meio desleixado, né, com aquele jeito brasileiro, mas no geral, assim, a maioria dos grupos, né, que atacam as empresas, organizações, são bem organizados, são bem capacitados tecnicamente e é, eles colocam aí um grande desafio para que a gente construa uma tecnologia de proteção e a gente esteja sempre à frente, né? É uma briga de gato e rato,
na teoria, né? A gente sempre vê isso porque o atacante ele desenvolve ali um tipo de ataque, a gente desenvolve proteção, daqui 2 meses ele vai lá, consegue bypassar essa proteção, a gente vai lá e cria uma outra proteção em cima, então acaba sendo uma briga de gato e rato, e hoje em dia tem tecnologias fantásticas aí já para proteção de malware, né, que são muito mais avançadas do que era há 2, 3 anos atrás. Mas é isso, é essa briga de gato e rato, e essas pessoas são realmente muito capacitadas tecnicamente e muito organizadas. Bacana, bacana. Então, uma dica também eu acho que é interessante compartilhar aqui. Forme a sua equipe, mas também compreenda que a sua equipe não consegue abranger todas as tecnologias, porque existem níveis de especialização diferentes. E entre em contato aí com quem é os faixa preta do negócio, realmente faz Sim, acontecer, exatamente. que compartilha, né? Que eu acho que esse é o interessante de você ver um olhar de um consultor, de uma consultoria, é agregar know-how, expertise para dentro do meu negócio, né? E eu, enquanto Sim, empresa, compartilho o que é o meu business, para que serve, quais são os pontos críticos, e aí ter essa sinergia de melhorar algo que, cara, segurança eu acho que nunca é demais e nunca será demais. exatamente. Bacana. Mas, Gustavo, uma coisa que eu sempre compartilho aqui, eu peço que os meus convidados compartilhem a sua visão de mundo, a gente tem muito, muito assunto ainda para falar. Em relação à segurança da informação, a gente vai gravar aqui 10 horas de episódio, não vai cobrir nem 0,1% Não. de assunto, mas eu sempre peço ao meu convidado que ele possa compartilhar a sua visão de mundo sobre uma coisa que acaba sendo a base do nosso episódio do Papo Cloud. Então vamos lá. Para o Gustavo, o que é computação em nuvem? Perfeito, perfeito. É uma pergunta, quase pegadinha, né? Mas, olha, para mim, assim, sendo bem sincero, se eu tivesse que definir computação em nuvem em uma palavra, eu diria que é sinergia, tá? Por que sinergia? Sinergia entre acessibilidade, conectividade e performance. Por quê? Por que acessibilidade, por exemplo? Hoje em dia é muito fácil, né? Qualquer pessoa ter uma conta ali ou algum aplicativo de cloud e começar a utilizar o serviço, tá? Alguns anos atrás, se a gente comparar quando as pessoas nem entendiam o que era isso ainda, comparado com hoje, né, que a gente tem um entendimento muito melhor, assim, hoje em dia está muito acessível muitos serviços de cloud, tá? Então eu diria que o primeiro ponto é acessibilidade. O segundo ponto é conectividade. Você consegue linkar vários dispositivos, você consegue linkar várias contas muitas vezes. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu precisava fazer algum backup, eu tinha um servidorzinho NAS em casa, que é um servidorzinho de storage, né? E era Sim, horrível, porque eu tinha que fazer todo o backup do celular, todo o backup do computador, todo o backup dos dispositivos para ensinar, deixar centralizado. E toda vez que eu precisava acessar algum arquivo, era horrível, porque eu tinha que acessar o sistema, baixar, aí se eu quisesse jogar para o celular, eu tinha que conectar o celular, jogar o arquivo do celular de novo, então era horrível. Hoje em dia é muito fácil, né? Você tira uma foto no seu celular e em 1 minuto ela já está acessível para praticamente todos os dispositivos que você tem. Então, essa conectividade para mim é fantástica. E também performance. Existem vários aí serviços de computação em nuvem que oferecem serviços de computação com uma performance assim, incrível. Antes você precisava contratar um hardware top de linha para fazer algum tipo de processamento específico. Hoje você entra em algum serviço de cloud, né? Tem alguns disponíveis aí para você, e você consegue contratar um servidor super potente para fazer o seu processamento de uma forma muito mais fácil. Então, se eu tivesse que definir isso, seria essa sinergia entre esses pontos, né? E cloud computing para mim é um avanço tecnológico, tá? Não tem outra palavra. massa, legal. Então fica aqui a mensagem, sinergia. Gustavo, queria Legal. agradecer muito a sua participação. Um grande abraço aí para o time da Netscope e até a próxima oportunidade. Perfeito. É isso, obrigado. Obrigado pelo convite. Olha aí, fechou.